Olá a todos, sejam bem-vindos ao Espaço Kickoff, agora para uma análise aos lances mais relevantes do jogo do Estádio da Luz, 23ª jornada, Benfica-Boa Vista. O jogo começou logo aos 4 minutos com um lance muito interessante. Manuel Mota, árbitro da partida, assinalou o pontapé de penalti e deu o cartão amarelo a Shidozi por alegada falta sobre Waldschmidt. Eu confesso-vos que também, sem repetições, e à primeira fiquei com a sensação clara que o árbitro tinha tomado a melhor decisão, mas é para isso que existe um trabalho de equipa também na arbitragem e, no caso concreto, uma intervenção muito oportuna e acertada, na minha opinião, de Vítor Ferreira, que foi o VAR. A questão é a seguinte: quando existem faltas continuadas, ou seja, aquelas que se prolongam por algum período de tempo ou por alguns metros, o importante, a regra, diz que a falta deve ser punida no início da ação. Só há uma única exceção, apenas uma. É que quando há um agarrão, e um agarrão é um puxão claro, de um jogador defensor sobre um avançado, de fora para dentro da sua área, aí a lei diz que deve haver pontapé de penalti, porque a punição é onde termina. Mas esta exceção ontem, e se estiverem bem atentos às imagens, nunca aconteceu. Ou seja, em nenhum momento Shidozi agarrou o seu adversário. Primeiro coloca o braço esquerdo de uma forma, eu diria, já faltosa, porque ao obstruir a passagem do Waldschmidt, mão no peito claramente, e depois com o braço vai também começar a carregá-lo ainda fora da área. Portanto, houve uma carga, houve um empurrão, houve uma espécie de obstrução com contacto. Não houve em nenhum momento agarrão. Portanto, a exceção fica aqui de parte e o que se aplica é a regra. E a regra diz punir quando a falta começa a ser cometida. Primeira questão. Segunda questão. Podemos falar de um outro assunto que são faltas consecutivas. E faltas consecutivas são aquelas que acontecem uma atrás da outra. Não é a mesma falta, porque essa é continuada. A falta consecutiva é primeiro uma, depois outra, obviamente. Também aqui a regra é punir a primeira falta. E neste caso parece-me que a primeira falta começa tal prolongada, começa claramente fora. Há depois um segundo toque no pé, já dentro da área, mas essa é a segunda falta. Portanto, pelas duas razões aqui expostas, o Vítor Ferreira fez muito bem em indicar ao árbitro que a falta começou fora e a primeira é que deve ser punida. Quanto ao cartão, obviamente que sendo fora e uma clara oportunidade de golo é cartão vermelho, não há a mínima dúvida, fez bem também aqui na sua intervenção, mas também é importante dizer que se a falta fosse cometida dentro da área e se de facto tivesse havido motivo para pontapé de penalti, o cartão vermelho teria de ser o mesmo, ou seja, teria de ser aplicado neste caso concreto, e aí Manuel Mota errou na sua interpretação. Isto porquê? Porque Shidozi, quando faz esta falta, quando usa os braços para afastar o adversário e para obstruí-lo, não está a tentar jogar a bola em nenhum momento. Portanto, quando não há tentativa de jogar a bola, não se aplica o tal fim da chamada tripla penalização. Neste caso concreto, resumindo, a decisão final foi a decisão mais correta e quando assim é, está tudo bem. Pontapé livre direto bem assinalado, cartão vermelho bem exibido e, para mim, isto de forma indiscutível. Passamos depois para um lance aos 25 minutos em que Elis ainda esboça um pedido de pontapé de penalti por alegada mão de Otamendi. Ora, a mão de facto aconteceu, e aconteceu na área do Benfica, mas ela acontece depois de um conjunto de ressaltos muito curtos, a uma distância muito próxima, e o Otamendi tem o braço colocado ao longo do corpo, a bola toca na mão, não há mão à bola, não há volumetria, e portanto o lance, para mim, nem tem explicação em termos de justificação para a falta. Boa decisão, sem qualquer motivo para pontapé de penalti. 40 minutos, outro lance muito interessante para aqui explicar. Houve, de facto, e percebeu-se isso claramente nas reações posteriores, alguma revolta, digamos assim, em relação à falta que Manuel Mota assinala sobre de Tarat sobre Gustavo Sauer. Para que fique muito claro, a minha opinião é simples. A falta é indiscutível e não merece a mínima dúvida. Ponto. Portanto, a falta é bem assinalada. Dito isto, é bem assinalada porquê? Porque o Tarat, num movimento que até lhe é habitual, e esta é a sua forma de jogar, que eu tenho a certeza, e parece-me claramente que não é nem maliciosa, nem tem a intenção de atingir os adversários, é a sua forma de jogar quando está a proteger a sua posse de bola com proximidade de adversários, levanta sempre os braços. E, às vezes, eu diria, põe-se a jeito. Quando o levantar de braços é para uma zona mais corpo a corpo, mais lateral, mais para a barriga e é simultânea, entende-se que pode estar a proteger a bola, é um contacto normal. Quando o braço levanta a uma zona já pouco justificável para a sua ação, para o seu movimento. No caso concreto, o braço ficou fletido, o braço direito, e levanta um pouco acima do nível do ombro. E depois, com a zona do braço ou até do cotovelo, atinge o pescoço do adversário. Repito, não há a mínima dúvida que há falta e, portanto, ela é bem assinalada.
A questão aqui que provavelmente indignou alguns jogadores do Benfica e respectiva bancos técnicos, como é óbvio, e até alguns adeptos, é depois percebermos a reação de Gustavo Sauer. Ou seja, por força daquela reação, ficou a sensação que a falta não existiu. Mas são coisas diferentes. A falta é a causa, é a ação, ela existiu e foi clara, repito, a consequência é uma coisa completamente diferente. E aqui não é apenas o Gustavo Sauer, que esteve francamente mal na sua reação ontem, eu diria altamente antidesportiva, de simulação, de batota e tudo aquilo que o futebol não precisa, mas já aconteceu, sejamos sinceros para também não falarmos apenas deste lance, com muitos outros jogadores de muitas outras equipas. Portanto, é uma conduta habitual de alguns jogadores, esta de levarem toques no braço, no peito ou no pescoço, como foi o caso concreto, e agarrarem-se à cara. Para quê? Para levarem o árbitro a atuar disciplinarmente, porventura com cartões vermelhos, simulando que foram agredidos. Ora, isto é tudo o que o futebol não precisa, e quando se fala muitas vezes que são os árbitros que interrompem o jogo com frequência, é também por questões como estas que são muitas vezes ludibriados. Portanto, apenas para esclarecer, falta bem assinalada. O cartão amarelo, eu diria, até parece excessivo, porque o gesto de Tarate foi imprudente, na minha opinião, ou seja, não teve cuidado quando levantou o braço. Não me parece que tenha sido negligente, mas a leitura obviamente que é aceitável. Pareceu-me excessivo, claramente, como também pareceu absolutamente, permita uma expressão, ridícula a reação posterior do jogador do Boa Vista. Por último, 74 minutos, golo bem anulado a Seferovic, aqui não há dúvida nenhuma. Percebam o seguinte, isto para esclarecimento, Lucas Veríssimo, quando remata, quando cabeceia a bola, neste caso ao poste, esse é o momento que conta para avaliar a posição de Seferovic. E, portanto, é esse momento que o vídeo-árbitro, mais uma vez de forma muito oportuna, e ontem esteve muito bem Vítor Ferreira nesta função, avalia, porque o árbitro assistente em campo terá tido muitas dúvidas, o lance é muito rápido e é apenas por 7 centímetros, é muito difícil de avaliar e, portanto, deixou seguir, fez bem, se teve dúvidas, mas é para isso que lá está o vídeo-árbitro e, no caso concreto, viu que, nesse tal momento do cabeceamento, o Seferovic estava ligeiramente adiantado em relação, penso eu, ao Ricardo Mangas. Portanto, se a bola viesse do guarda-redes depois do cabeceamento para o Seferovic, era exatamente igual, o que contava era o momento do cabeceamento. Dito isto, num jogo difícil, com lances muito suscetíveis de estarem próximos do acerto e do erro, o Manuel Mota, globalmente, e porque contou com um grande trabalho do seu vídeo-árbitro, fez um excelente trabalho. Até à próxima.